Shalom, shalom, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto no lar. Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020 e nós estamos aqui para levarmos uma palavra de Deus ao seu coração. Então você é muito bem-vindo. Eu quero te pedir que você que já está chegando aí pelas redes sociais, que você possa nesse momento compartilhar esse vídeo com um parente, com um amigo, com uma pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra amiga, de uma palavra que venha para trazer conforto, alívio, tendo em vista que vivemos um tempo um pouco difícil. Eu creio que Deus hoje tem uma palavra muito boa para abençoar a sua vida. Então, não fique aí, não guarde para você isso tudo que vai acontecer aqui nessa tarde de domingo. Compartilhe com alguém. E se você está chegando pela primeira vez aqui nas nossas redes sociais, eu quero pedir para você fazer isso agora, nesse instante. Curta a nossa página, comece a nos seguir aí no Facebook, também curta todos os nossos conteúdos que você encontrar aqui pelo Facebook. E você que está aí no YouTube, você pode também fazer o seguinte: você vai se cadastrar, se cadastrar aqui no YouTube, né? Esqueci a forma que fala, mas você clica aí também naquele sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. E o meu último pedido com relação a isso é que você curta os nossos conteúdos, que você também interaja durante o culto aqui, que você possa interagir, mande mensagem, fale alguma coisa, mesmo que seja uma crítica, desde que ela seja construtiva, nós receberemos com alegria em nossos corações e vamos tentar melhorar. Ok? Glória a Deus! Para iniciarmos então, eu quero ler aqui um texto da Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos, capítulo 125, ou melhor, Salmos número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Está escrito aqui, o salmista, ele começa dizendo aqui sobre confiança, sobre segurança. Uma pessoa, quando ela confia em Deus, ela tem segurança. Uma pessoa, quando ela deposita no Senhor a sua esperança, é uma pessoa que tem confiança. Ela não anda sozinha, os seus pés não tremem, não vacilam, porque ela sabe o Deus a quem ela tem servido. Você precisa ser uma pessoa como esse salmista aqui, que confia no Senhor. E ele diz então, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Eu já estive nesse monte Sião. É um monte que a Bíblia Sagrada faz menção dele já dos tempos mais remotos. Ainda lá na época de Abraão, Abraão ofereceu Isaque em sacrifício no monte Sião. E esse monte está lá até hoje. Já houveram guerras, já tiveram tantas coisas, tantos terremotos, tantas tempestades, tantas coisas vieram, mas até no dia de hoje, aquele monte está lá. E se você quiser ir comigo em 2022, eu posso te levar nesse lugar. Você vai pisar no Monte Sião e você vai saber que essa profecia do Salmo 125 se cumpriu e se cumpre a cada instante na vida daqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estamos em tempos de
conflito, estamos em tempos difíceis, mas se você confiar no Senhor, você não vai se abalar, você vai sair desse problema, você vai sair dessa situação como o Monte Sião, vitorioso, confiante de que não é na sua força, não é na sua sabedoria, não é nas suas possibilidades, mas é no Senhor que você vai sair vitorioso. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas mesmo aí na sua casa. Você tem que participar desse culto. Então, mesmo estando aí na sua casa, faça o seguinte: dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso, e eu tenho certeza que Ele já está tocando no seu coração, que Ele já está fazendo coisas tremendas acontecerem aí na sua vida. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, gostaria que você agora pudesse tomar o seu lugar. Você ficou em pé aí comigo cantando, agora pode sentar. Se você está me ouvindo direito aí, manda coraçãozinho para cima, ó. Esses coraçõezinhos aí enche a minha vida de alegria, em nome do Senhor Jesus. E vai tomando o seu lugar aí, prepara um copo com água. Quem sabe em casa, será que culto combina com pipoca também? Não? Pode fazer uma pipoca aí, tá bom? Mas não percam a palavra, que daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Chame os seus parentes, chame os seus vizinhos, compartilhe esse vídeo com alguém, meu irmão, em nome de Jesus, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra de bênção, de vitória, que Deus preparou para nós nessa tarde de domingo. Louvado seja Deus. Mas antes de nós falarmos sobre a mensagem da noite, né? A mensagem do primeiro culto aqui, que é o culto das 16, eu quero falar sobre amor. E para falar sobre amor, eu vou abrir a minha Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. É um texto muito conhecido, ele é muito usado para esse tipo de ministração. Diz assim o texto, capítulo 9, verso 6 em diante, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência a qual fez que por nós se deem graças a Deus. Amém. O apóstolo Paulo é um apóstolo chamado apóstolo dos gentios, ou apóstolo aos gentios, porque foi enviado aos gentios. E Paulo então ele rompe as fronteiras do país de Israel, da nação de Israel, e ele então
empreende viagens missionárias, viagens apostólicas. Paulo então, ele vai atravessar países, vai atravessar nações, para alcançar pessoas que estavam necessitando de uma palavra amiga, de uma palavra de bênção, do evangelho da salvação, pessoas que precisavam conhecer Jesus para serem salvas. Mas como que Paulo ia chegar até os lugares que ele precisava chegar? Como Paulo ia poder fazer viagens, se hospedar nos hotéis, se alimentar no meio do caminho, enfim, como que ele tiraria o sustento próprio e também o sustento para as pessoas que o acompanhavam em suas viagens? Eu explico. Ele chegava nas igrejas por onde ele passava e ele então comunicava das suas necessidades com os santos. Ele então dizia que era necessário para que o ministério dele fosse mais longe, para que o ministério apostólico pudesse alcançar todos os cantos da terra, como Jesus falou. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas como é que Paulo ia chegar nos confins da terra sem o recurso financeiro? Não tinha como. Então, para essa igreja, ele fala com todas as igrejas acerca de semeadura, mas com essa aqui especificamente, com a igreja dos Coríntios, ele vai dar aqui um exemplo muito bacana que eu acho importante eu comentar com você. Ele fala sobre semeadura. E qualquer pessoa, mesmo que você não seja, nunca morou no campo, nunca tenha ido para uma fazenda, um sítio, você já deve ter feito na escola, quando você estudava, uma experiência de ciências, que é pegar ali um feijão, um caroço de feijão, coloca num algodão umedecido, e aí você vê que daqui a alguns dias, aquele algodão, aquele feijão que está ali, ele começa a brotar, e começa a crescer, e vai crescendo, aquela flor, aquela planta vai crescendo, e vai até uma hora que ela começa a produzir vagens, e dentro de uma vagem tem vários feijões. Então, a partir de um único feijão, você percebe que você pode colher uma grande colheita. Então Paulo fala: aquele que semeia pouco vai colher referente ao que plantou, mas o que semeia em abundância, se plantar 2 feijões ou 3, quantos mais feijões você semear, muito maior será a sua colheita. E Paulo estava falando isso justamente para ser didático, para que as pessoas compreendessem como que funciona no mundo físico, mas ele está dizendo que isso também se espelha no mundo espiritual. Quando nós semeamos na igreja, na casa de Deus, na obra de Deus, Deus faz com que isso se reverta em benefício financeiro para as nossas vidas também. Aquele que é um semeador na obra de Deus, se ele semear feijão, ele vai colher feijão. Se ele semear batatinha, ele vai colher batatinha. Mas se ele semear dinheiro, que é o que nós temos hoje para semear, nós não somos do campo, nós não estamos lá 2000 anos atrás, como era a forma deles fazerem, né? Então, o que você semeia, isso você vai colher. Tá bom? Então, se você quer ser um semeador, se você quer ser abençoado, abastado na vida financeira, invista na obra missionária, invista na obra de Deus, invista no trabalho social da igreja, invista, meu irmão, porque certamente o Senhor dará semente ao que semeia. O Senhor dará. Quando Ele vê que o semeador não reteve a semente, porque tem gente que pega a semente do feijão, por exemplo, faz um feijãozinho ali com um tutu, com um tal, come, e depois vai colher o quê? Se ele comeu o feijão? Não é? Agora, se você tiver paciência, você semear o teu feijão, depois da colheita você come tutu, vende feijão e ainda sobra para semear de novo. Louvado seja Deus. Seja inteligente. É a Bíblia, não sou eu, tá, meu filho?
é a Bíblia que está nos orientando e eu estou ministrando a palavra de Deus. Quero orar por você que é um semeador, que é um patrocinador da obra de Deus, para você que é um mantenedor dessa igreja. Quero orar para que o Senhor continue te abençoando e que Ele te faça prosperar, como está escrito aqui, esse último versículo que eu li aqui, versículo 11, para que em tudo enriqueçais, em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então, quero orar para que você possa enriquecer em tudo, não é só no financeiro não. Quero você rico de saúde, eu quero ver você rico de alegria, quero ver você rico de paz, de harmonia conjugal, familiar, profissional. Quero que você seja rico, e só você que está recebendo essa palavra, manda bastante coraçãozinho aí, glorifica a Deus porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Pai querido, aqui estão, Senhor, os teus filhos que vão semear, Pai. Eu não sei, Senhor, ó Deus, o que está passando com a vida do teu servo, mas de uma coisa eu sei, o Senhor é poderoso para abençoá-los, segundo está escrito na tua palavra, que eles venham enriquecer em tudo, segundo a medida de Deus, que é recalcada, sacudida e transbordante. Abençoa os teus filhos, Pai, em todas as áreas das suas vidas e em todos os níveis, que eles sejam ricos, que eles sejam prósperos, porque na prosperidade deles, a tua casa prosperará também. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Deve estar passando aí, né? Já deve ter passado. Alguém deve ter colocado aí já a conta, mas se você não pegou, você pode perguntar aí agora. Digita aí que alguém vai te fornecer os dados da igreja. Tá bom, meu povo? Para que você possa ser um canal de bênção aí e abençoar a obra de Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Grita aí, amém. Então abra sua Bíblia comigo lá no livro de Neemias. Bendito seja Deus. Neemias. Aleluia. Neemias capítulo de número 2. A partir do versículo 11 está escrito assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E desde a noite, aliás, verso 13, e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Bendito seja Deus. Nessa ministração de hoje, eu quero falar com vocês sobre uma situação que Deus tem me incomodado nesses últimos dias, sobre a situação da igreja.
a situação da população da Terra, do planeta Terra, a situação de pessoas que vivem nos mais diversos cantos dessa terra. Deus tem me incomodado, Deus tem tocado em meu coração, porque há uma preocupação na mente de Deus, há uma preocupação no coração de Deus, de que as pessoas sejam salvas. O maior objetivo de Deus é que as pessoas sejam salvas. Se não fosse isso, Deus não teria enviado Jesus. Se a maior preocupação de Deus não fosse a de que as pessoas pudessem ser salvas, jamais Ele ia permitir que Jesus passasse o que Ele passou. Seria, desculpe falar isso, mas seria tolice deixar Jesus passar por tudo aquilo, se aquilo não fosse o mais principal, o mais primordial dentro do coração de Deus. Então, nós estamos vivendo tempos em que alguns sinais só não percebe quem não quer. Existem sinais nos céus, na terra, todas essas coisas. Eu sei que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, gente. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. Por último agora, esse momento que o mundo passa de preocupação mundial. E eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, levá-los comigo há alguns anos atrás, quando, há uns 2.400 anos atrás, quando o povo de Israel se encontrava numa situação muito difícil, mas muito difícil. Se eu for um pouco mais atrás ainda, mais ou menos uns 2.700 anos atrás, eu vou me encontrar com um tempo em que Nabucodonosor, ele entrou na Terra Santa, ele entrou na Cidade Santa, em Jerusalém. Ele entrou dentro do país de Israel, e ele, com o intuito de escravizar aquelas pessoas, ele não poupou a ninguém. Ele não quis saber se eram mulheres grávidas, se eram idosos, nem mesmo se eram crianças. O que havia dentro do coração daquele imperador Nabucodonosor é que ele queria conquistar aquela terra, e para isso ele não mediu nenhum esforço. Ele foi para Israel e entrou com tudo, saqueou as casas, pegou as mulheres, levou os filhos como escravos para a Babilônia, para trabalharem lá de forma forçada. E como se não bastasse isso, ele entrou dentro do templo, dentro da casa de Deus. E ele pegou os utensílios que haviam na casa de Deus, o menorá de ouro, todos os utensílios que haviam lá, as bacias de purificação, o altar do incenso, a mesa dos pães asmos, enfim, todas essas coisas que haviam, os utensílios daquele templo, eram utensílios valiosos, porque eram feitos de metais preciosos, como ouro, prata, bronze. E então Jerusalém, Israel, a Terra Santa, ficou desolada. E o império foi sucedendo outro império. Cai o império de Nabucodonosor, o império babilônico. Depois vem o império dos medos, dos persas. E quando chega aqui no império dos persas, então, lá em Suzã, capital da Pérsia da época, habitava um homem chamado Neemias. Neemias era copeiro do rei. Neemias, ele estava numa situação que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, numa posição social muito bem estabilizado. Ele vivia dentro do palácio real, ele comia a comida do rei, ele é o copeiro. Ele se alimentava de tudo que havia do bom e do melhor. Com certeza Neemias tinha um bom salário, porque o copeiro também era alguém que podia facilmente envenenar o rei. Então o rei, para não ser envenenado, tratava muito bem a pessoa que ocupava esse cargo de copeiro. Então, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, eu digo para você, Neemias estava com um burrinho na sombra.
Neemias estava com tudo. Tudo. Mas um dia, um dos seus irmãos veio de Jerusalém, veio para Suzã, para a capital da Pérsia. E é lógico, vindo ali, foi visitar o irmão. E então Neemias perguntou para ele: conta-me como que está lá a nossa terra. Como que está lá os sepulcros dos nossos antepassados? Como que estão as coisas? Me dê um relatório de como está a situação lá em Israel. E Anani, que é o nome do irmão de Neemias, Anani então faz um relatório e diz: Neemias, mas eu preciso que você possa ir junto comigo para a cena. Você precisa estar na cena comigo agora, para você ver o rosto transfigurado daquele homem de Anani, dizendo: Neemias, não é nada disso que você está vendo aqui, Neemias. Isso aqui é o paraíso, Neemias. Porque a nossa terra, Neemias, está desolada. A nossa terra, sabe como que está lá? Os muros estão fendidos, as portas foram queimadas, as mulheres foram forçadas, em outras palavras, foram estupradas. Os jovens foram levados cativos, são escravos. Neemias, só estão os velhos lá, só os velhinhos, mas eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem plantar, e se não conseguem plantar também não tem o que colher. Portanto, Neemias, os nossos velhos estão passando fome, nós estamos em vergonha. A palavra que ele usa é opróbrio, traduzindo é vergonha. Estamos com vergonha porque vira e mexe vem alguém lá trazer um pouco de comida, como se nós fôssemos mendigos. Sabe, gente, tendo um Deus do jeito que é o nosso Deus, tendo um Deus do jeito que é o Deus de Israel, como pode uma nação chegar num ponto deplorável desse? Como é que pode uma nação sofrer nesse nível? Então, aquela forma de relatar que Anani se utilizou para relatar para Neemias, fez com que o coração de Neemias se quebrantasse. O texto bíblico diz que ele chorou, acho que 3 dias ele chora, ele fica chorando, de saber a situação que estava aquele povo. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você que está me assistindo aí? Isso tem a ver, meu querido, minha querida, que quando nós estamos bem, como Neemias estava, quando tem dinheiro no banco, dinheiro na carteira, quando você tem comida aí no seu armário e também dentro das suas panelas, fica confortável você viver, sabe? Mas quando você é levado a uma consciência, como Neemias foi levado a uma consciência do que realmente estava acontecendo lá no país de Israel, ele se comoveu. E eu quero que hoje o Espírito Santo comova você, porque nós temos pessoas que hoje estão sofrendo no Parque Bristol. Nós temos pessoas que hoje estão sofrendo no Jardim Savério, no Jardim Clímax, em todas essas regiões, toda essa geografia que Deus tem nos dado. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão passando por problemas. Quando não é a falta de alimento, é a falta de emprego. Quando não é a falta de emprego, é a falta de compreensão. Quando não é a falta de compreensão, é a falta de amor, a falta de amizade, é a falta de alguém presente na vida deles. Pergunta para 1 ou 2 que está aí perto de você, você está entendendo o que ele está falando ali? Como é difícil você falar do amor de um Deus para alguém que está passando fome. Como é difícil você falar de amor para quem não é amado, para quem tem o marido que é bruto, para quem tem a esposa que é malcriada, para quem tem
pais que só maltratam, que judiam, para quem tem filhos sem educação, que só respondem, só resmungam. Como falar do amor de Deus para esse tipo de pessoa? Então nós vivemos um tempo de caos também. Eu posso comparar o tempo que Neemias viveu com o tempo que nós estamos vivendo, porque se formos olhar para a situação lá fora, olhar para o lado de dentro, pode ser que você seja um Neemias, você esteja bem aí, copeiro do rei. Mas quando você tira os olhos da sua realidade, da sua situação e começa a olhar para a realidade do seu próximo, aquele que Jesus disse assim: amai o seu próximo como a ti mesmo. Quando você começa a olhar para o teu próximo e ver que pessoas estão vivendo tempos difíceis, então é aí que o Espírito Santo começa a querer trabalhar na nossa vida. Há uma grande obra a ser feita, há uma grande obra a ser realizada nos nossos dias, meus queridos. Nós não sabemos quando é que vamos ficar livres dessa pandemia, nós não sabemos nem qual será o resultado de tudo isso ainda. A gente nem calcula quantas pessoas perderão o emprego, quantas pessoas vão sofrer outros tipos de dano. Mas uma coisa, o Espírito Santo está movendo o meu coração para tocar no seu coração também. Nós precisamos nos preparar para esse tempo que está chegando. Nós precisamos nos preparar para aquilo que está para acontecer. E nós precisamos fazer como Neemias, deixar a nossa zona de conforto. Neemias estava numa zona confortável, dentro do palácio real. Mas ele vai abrir mão disso. Sabe por quê? Estar em Suzã significa ser mais um. Com certeza o rei poderia colocar tantos outros lá para ser um outro copeiro. Estar ali dentro daquele palácio, ele só poderia ajudar o rei, dando boa comida para o rei, cuidando da alimentação do rei, fazendo alguma outra coisa ali para o rei. Ele era importante para uma única pessoa. Estar em Suzã significa isso, é você entender o seu nível de importância na terra, é você compreender o teu nível de importância dentro de um plano divino. Você quer servir a uma única pessoa, você quer servir a uma única causa, você quer ser apenas um copeiro do rei, você quer viver essa vidinha que você tem levado para sempre, você se contenta com isso? Será que é isso mesmo que Deus está esperando de você, varão? De você aí, varoa? Pergunta aí para uns 2 ou 3, pelo amor de Deus, se ele está entendendo o que é que o Espírito Santo está querendo falar com ele nessa tarde, início de noite de domingo. Neemias, quando ele recebe aquele relatório, ele disse: eu não quero que o meu nível de importância seja apenas para fazer uma única atividade. Eu vou para onde eu estou sendo necessário. Eu vou para onde o meu nível de importância vai ser elevado. Porque eu não vou ser importante só para uma pessoa, mas eu serei importante para tantos quantos estiverem na cidade de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, Deus quer levantar você para um nível de importância nessa terra, para que você faça uma grande obra aqui no Parque Bristol, ali no Jardim São Savério, no Jardim Clímax, em todo esse território que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Meu irmão, acorda hoje para o chamado do Senhor. Deus está te chamando, o Senhor está tocando no teu coração, para que você eleve o seu nível de importância. Saia da sua zona de conforto, saia dessa mesmice, desse marasmo que você tem vivido, e vai fazer a obra de Deus. Se prepare para uma grande obra que está chegando. Se prepare. Se prepare. Sabe o que Neemias faz, meus queridos? Então ele sai de Suzã e vai para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele começa
a fazer uma obra que nós vamos iniciar. A partir do momento em que nós tivermos carta branca para sairmos para fora dessas 4 paredes, nós vamos começar essa obra. Nós vamos começar a andar por aí e vamos começar a ver o que é que nós podemos fazer. Que tipo de estrago essa pandemia está deixando? Que tipo de situação essa pandemia, essa maldição, esse problema que está aí mundialmente falando, que tipo de herança esse mal está deixando? Nós vamos fazer como Neemias. A Bíblia diz que Neemias saiu e ele olhou e viu um muro fendido. Deus vai te mostrar famílias destruídas. Deus vai te mostrar situações difíceis. E Neemias foi andando, viu porta queimada, muro caído. E ele foi vendo todos os lugares onde Neemias ia passando. Ele ia vendo as dificuldades, ele ia enxergando as carências, ele ia entendendo a problemática. E dentro dele ele falava: Deus, o que eu faço? Mas o Senhor começou a revelar ao coração dele: você vai reedificar, você vai levantar esses muros, você vai fazer uma grande obra. E Neemias, então, irmãos, imbuído do Espírito Santo de Deus, ele começou a conversar com aquelas pessoas: ei, me ajude a fazer uma grande obra. Ele começou a falar com aquelas pessoas, por onde ele passava, ele ia falando com as pessoas. E cada cidadão da cidade de Jerusalém, cada um, sem exceção, cada um começou a se posicionar em frente do só parte do muro, e eles ficaram responsáveis por aquela parte do muro. Eles ficaram responsáveis. Neemias, pode deixar que essa parte aqui, ó, você já me deu o que eu preciso fazer, então pode deixar comigo que essa parte aqui eu cuido. Pode deixar comigo, Neemias. E o vizinho falou assim: então essa outra parte aqui é comigo. E o outro vizinho: então a minha parte pode deixar que eu vou fazer. Neemias conseguiu tocar o coração daquelas pessoas. Ei, Deus está te chamando, Deus está te levantando para tocar o coração de pessoas que serão muito importantes na restauração da cidade de Jerusalém, na reedificação dos muros de Jerusalém. A nossa Jerusalém pode ter sido queimada, a nossa Jerusalém, que é a nossa realidade daqui hoje, queridos, pode ter sido destruída, mas o Senhor vai usar a nossa vida. Toca na mão de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada e fala assim: está chegando a nossa vez de fazer alguma coisa, de fazer a diferença nessa terra. Deus conta comigo, Deus conta com você também. E se você aceita esse desafio, eu quero te convidar a me procurar o mais breve possível, porque Deus vai levantar a nossa igreja, Deus vai levantar a nossa geração. Eu quero orar e abençoar, quero traçar estratégias. Eu quero fazer, meu irmão, o que Neemias fez, traçar estratégias para nós fazermos uma obra linda, 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 linda. E nós veremos tudo sendo restaurado, tudo sendo restituído, tudo voltando ao normal, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o Len ver se ele tira ali na cifra ali, aquela música Restitui, porque eu vou terminar aqui, não é? Esse culto, cantando esse Restitui. Sabe por quê? Porque Deus vai nos usar para restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, aquilo que nos foi tirado. Se nós crermos, se nós pedirmos, se nós clamarmos, o Senhor vai nos dar condições de restituir tudo. O Senhor pode restituir todas as coisas. Você crê nisso, meu querido? Você crê nisso, minha querida? Então manda bastante coraçãozinho aí para cima e vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, bendizer o nome santo do Senhor, bendizer a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então, eu quero orar por você nesse momento.
abençoar a sua vida. Faz assim como quem vai receber uma oração, uma unção especial da parte de Deus, para que você seja tocado hoje e que você abra mão da sua zona de conforto. Eleve o seu nível de importância diante de Deus e dos homens. Faz assim, eu quero te abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste culto de domingo, Pai. Queremos abrir o nosso coração para que o Teu Espírito Santo nos comissione agora, Senhor. Há uma grande obra de restituição, de restauração. Nós queremos ser os Neemias do século 21. Nós queremos ser essas pessoas que não aceitaremos ficar na nossa zona de conforto. Não, Senhor, nós queremos marcar a nossa história nessa terra. Nós não vamos só passar pela terra, Senhor. Nós não vamos só passar por essa terra, não. Nós queremos fazer a diferença, Senhor, ser útil para alguém. Nós queremos, Senhor, aleluia, comparecer diante do Senhor um dia e dizer: eu fiz o meu papel, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Não só de forma pessoal, não só de forma familiar, porque fazer isso é fácil, mas nós queremos alcançar outras pessoas, pessoas que sozinhas não sabem, não conseguem, Senhor, melhorar, não conseguem, Senhor, mudar de vida, sozinhas eles não conseguem, mas se nós estivermos lá do lado, oh Senhor, eu creio que grandes mudanças vão acontecer. Usa a nossa vida, nos capacita, Senhor, nos capacita a fazermos a diferença no tempo em que é necessário fazer a diferença. Oh Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, usa as nossas casas, usa as nossas famílias, usa tudo que o Senhor tem nos dado, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra que foi liberada para o Teu povo. Senhor, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que antes ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Oh Senhor, em nome de Jesus, alcança o Teu filho, a Tua filha, Pai, em nome de Jesus, dá-lhes uma semana de vitórias, dá-lhes uma semana de conquistas, uma semana, Senhor, onde nenhuma praga se achegará à nossa tenda, Senhor, onde nenhuma praga se achegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Não haverá coronavírus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque sobre a nossa casa e sobre a nossa família está o sangue do Cordeiro, está a cobertura do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, nenhuma praga se achegará à nossa tenda, nenhuma arma forjada prosperará contra os escolhidos de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, Deus abençoe. Tenha uma excelente semana, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Precisando de mim, pode me procurar. E não se esqueçam, eu amo vocês. Beijo no coração. Até mais. Aleluia.